Aham. Pode-se falar de escravização de pessoas? Pois é um ponto que precisa ser colocado, porque se a pessoa trabalha numa terra que não é dela, não tem um contrato de locação daquele trabalho, né? Porque bem foi dito aqui, né? Uma coisa que na época do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro deu o título de terra para vários assentados, né? O MST chiou, reclamou, né? Quer dizer que, na verdade, essas pessoas, esses colonos, estão trabalhando em terras que não são deles, né? Que não lhes pertencem. E como o MST não tem figura jurídica, tampouco deve ter contrato essas situações, né? Então, como E, é sobretudo, feito? Pode falar, Cebola. não, e, sobretudo, o MST tem uma ideologia coletivista. Por isso é que eles não querem dar títulos. Perfeito, perfeito. Não, mas eu vou só fazer um ponto de precisão, Sepulda, que é o seguinte: eles têm uma ideologia coletivista, né? E eles tecnificaram, na verdade, a ideologia coletivista para não ter que dar os títulos, né? Isso é a desculpa, é o subterfúgio. Porque, no final das contas, no frigir dos ovos, a coisa é o senhor, né? Os senhores chefes do MST, eles são os donos informais de uma série de terras no Brasil. Os maiores latifundiários latifundiários do Brasil são os líderes do MST hoje em dia. Pela quantidade de terras capturadas e controladas por eles, é que são latifundiários informais, né? Não tem a formalização da propriedade da terra, mas agem como se donos fossem. Alugam como se fossem donos, retiram como se fossem donos, né? E pior ainda, né? Pior ainda, sem nenhum tipo de contrato, sem nenhum tipo de garantia, né? Eu vou botar você aqui, você vai trabalhar para mim, entendeu? Você vai ficar recebendo aqui uma parte da miséria que a gente está produzindo aqui, entendeu? E se você ousar nos questionar, a gente vai botar você para fora. E não vai ter rescisão de contrato, não vai ter porcaria nenhuma. Entendeu? Não vai ter porcaria nenhuma. O Eli Garcia já lançou aqui, ó, né? Escola do MST pode, mas ensino domiciliar não pode. Como é que uma instituição que em tese nem existe, ela pode ela pode comandar ensino? Como é que uma instituição que em tese nem existe, né? Que juridicamente nem existe, não tem estatuto, não tem nada, como é que uma organização dessa pode comandar, né? Pode organizar ações de ensino? Lá na UFSCar, eu não sei se tinha ou se estava pretendendo ter um curso de graduação especificamente chamado Pedagogia da Terra, que era basicamente MST, basicamente a pedagogia do MST. Era só isso, era só a pedagogia do MST, entendeu? O Rogério Bueno botou aqui o termo aqui, né? São senhores feudais. Assim, mas nem são senhores feudais, porque na relação entre o senhor feudal e o vassalo, né? Se eu dou a terra para o vassalo para ele utilizar, eu tenho obrigações com ele. Eu não posso romper essa relação unilateralmente. Né? Eu não tinha essa possibilidade de eu romper a relação unilateralmente. Você me desagradou, vou tirar a tua terra de você, então. Não era assim que funcionava. Havia obrigações por parte do senhor para com, né, do suzerano para com o vassalo. Entendeu? Então é pior uma relação feudal. É muito pior que uma relação feudal. Né? Mas enfim, se você puder. Eu acabo de ler uma informação do Silvio Grimal, lá do Brasil Sem Medo, e os republicanos, nessa manobra que está fazendo para se aproximar do governo e ganhar cargos no governo, está em troca dando para o PT desidratar a CPI do MST. Olha aí. Ou seja, veja bem como o governo está incomodado com isso, né?
Eu acho. Não, exatamente esse ponto, seu Zé Puda. Eu acho que é importante destacar, né? Porque no comecinho do ano houve uma discussão muito grave, muito grande, né, entre, né, nossa audiência aqui, a internet, etc., né? Do sentido, para que serve uma CPI? CPI não vai dar em nada, né? A gente já ouvia muito falar disso, né? CPI não vai dar em nada, né? Não tem nem o que fazer isso aí, porque, né, perder de tempo fazer CPI. Olha, não só deu em alguma coisa, já deu em alguma coisa, porque nós já temos o efeito prático disso, queria até que você comentasse depois com a gente isso aí, mas já temos, né, a efeito em termos de suscitação de debate, esclarecimento, isso é muito importante. Isso é muito importante que mais pessoas conheçam esse movimento, no quão nefasto ele é, a sua face oculta, que agora já não é tão oculta mais, entendeu? E para você ver como isso é importante, como isso é positivo para nós, para o Brasil, é só você analisar o desespero do PT, que está querendo, né, dar ministérios em troca da desidratação dessa CPI. Você acha que é à toa? Você acha porque os caras estão incomodados? Ah, estão falando mal de mim, né? Estou ofendido. Não é eu estou ofendido. É porque eles sabem, né, o quão grave é para eles a população ficar sabendo do que está acontecendo. É grave mesmo que a população saiba do que se trata MST. É grave que todo aquele trabalho cultural que foi feito, né, desde aquela época, desde os anos 90, né, com aquela novela O Rei do Gado. Você lembra dela, Sepúlveda? Sim. Aquela novela O Rei do Gado, que passou em 95, 96, se não estou enganado, entendeu? Então, assim, é grave para eles, né, que esse trabalho de pintar o MST como um movimento pacífico, um movimento de pessoas humildes, um movimento de trabalhadores, um movimento que só quer, coitadinho, só quer, né, uma oportunidade, né? Coitados, tem gente gananciosa que fica juntando terras e tal. O cara só quer ir lá plantar o seu arroz com feijão, entendeu? Tá passando fome, coitado. Deixa o cara plantar, dá um quadrado de terra para esse cara plantar, entendeu? Então, essa percepção que eles têm do MST, que a população tinha do MST, ou que tentou se construir do MST dos anos 90 para cá, isso está se desfazendo. Isso está se desfazendo. E isso pode trazer consequências graves para eles. Isso pode trazer consequências muito graves para eles. Entendeu? Enfim, quer comentar alguma coisa, Supuda? Eu Eu queria que você gostaria. falasse sobre a questão do efeito que essa CPI está tendo na opinião das pessoas. Entendeu? Como mais Sim, pessoas estão sendo mais esclarecidas por essa CPI. esclarecidas. E você vê o seguinte, como essa máquina é uma máquina política, não é? Porque eu só pergunto o seguinte, por que se a atuação do MST, como eles dizem, é de pessoas necessitadas que precisam de terra e por isso vão invadir terras, eu faço uma pergunta. Por que durante os 4 anos do governo Bolsonaro essas pessoas não tiveram necessidades e não fizeram invasões de terras? É porque eles são um movimento político que manipula pessoas em seu benefício próprio. Eu me lembro uma coisa muito importante que disse uma vez o Stedley, não, o próprio Zé Dirceu disse isso. Ele disse o seguinte, a nossa decepção é que as pessoas que nós levamos para as invasões de terras, elas depois querem uma terra própria. E não percebem que nós não queremos dar terra para ninguém, nós queremos propriedades coletivas. Ou seja, eles são uma máquina de enganar pessoas simples, de enganar pessoas com necessidades às vezes, mas eles têm por trás, e no meio, eles têm ativistas, eles têm verdadeiros terroristas para organizar essas. O Ítalo, você acho que já deve ter alguma vez na vida organizado uma excursão.
Você sabe que organizar uma excursão dá trabalho. Dá trabalho. Logístico, quem são as pessoas que vão, quem não vão, a comida, para onde é que nós vamos, para onde é que nós vamos, qual é o caminho, quais são os carros, as motocicletas e tal. Como é que você vê invasões em que chegam magote de gente em ônibus e tudo, se isso não tiver uma organização? Quem é que contrata esses ônibus? Quem é que arregimenta todas essas pessoas para naquele horário estarem ali prontas para isso? Quem é que treina essas pessoas para entrarem numa propriedade e se disporem de tal maneira, de tal outra, inclusive levando crianças para depois não poderem ser postas fora da propriedade, porque essas pessoas, essas mães com as crianças, vão para a frente quando a polícia chega para tirar os invasores e para não haver agressões a crianças, elas ficam ali. Eu pergunto tudo isso. Quem é que organiza tudo isso? Perfeito. E é uma pergunta que não quer calar. O MST tem na sua origem gentes da teologia da libertação, padres e bispos da teologia da libertação. Perfeito, perfeito. Não, sem dúvida, né? Então, assim, é tentar entender, né, qual que é a estrutura por trás disso, né? Porque, de novo, não custa, né, a gente lembrar, o MST não tem estrutura jurídica oficial, né? Ele é um amontoado informal, né? E desculpa, é um amontoado, né, que beira a de organização criminosa mesmo. Né? O modus operandi de organização criminosa. Entendeu? Então, assim, só que é uma organização criminosa que está sendo cada vez mais legitimada pela estrutura da máquina. Quer ver uma coisa absurda? Eu não duvido nada. Né? Eu estou chamando a MST, que é uma coisa que nem existe, né? Não é uma pessoa, não possui personalidade jurídica. Né? Estou chamando o MST de uma organização criminosa. Pode ser que alguém resolva me processar por isso. Juridicamente seria absurdo, impossível. Afinal de contas, né, se não há pessoa jurídica, eu estou ofendendo a quem? Né? Estou ofendendo a quem? Mas, né, pode ser que alguém resolva e é capaz do Ministério Público até catar essa denúncia. Né? Então, Sabe assim, outra? Bom, isso seria grave, não é? Seria bem grave. Mas outra coisa que é grave, não é a mais grave de todas, mas eu queria só perguntar o seguinte: como é que essa gente recebe benefícios e ajudas oficiais? Dinheiro público. Como? uhum. É uma pergunta. Como é que faz, E né? como é que essa gente que pratica esses crimes está no governo e vai numa delegação oficial, por exemplo, à China? Exatamente. Qual é o CNPJ que o senhor Stedley foi representar na China? Exatamente. Ele foi lá representando quem exatamente? Né? Knight Rider pergunta aqui, né? Quem financia? Pois é, quem financia? É o arroz superfaturado que eles vendem lá, o arroz orgânico lá, que é 20, 30 conto o quilo? Será que é isso que financia o MST? Né? Alessandro Camargo faz um superchat, muito obrigado. Ele diz o seguinte: Alessandro Porto Feliz São Paulo, um abraço pessoal de Porto Feliz aí. Acompanho vocês desde o Terça Livre, muito obrigado. Como vocês enxergam o futuro político do Brasil nesse atual quadro? Por que ainda existe o MST? Né? Bom, eu enxergo o futuro político do Brasil como um futuro de caos, de confusão. É isso que eu vejo. De briga, de luta, entendeu? Agora, se a gente vai só apanhar, a briga vai ser inevitável, né? Agora, se vai só apanhar ou vai conseguir bater também, são outros 500. Né? Mas a briga, a meu ver, é inevitável. Entendeu? Até porque, veja você, né?
esse pessoal está gestando isso aí, pessoal, não é uma apologia a nada. Eu estou fazendo uma análise, tá, do que eu acho que está acontecendo. Esse pessoal está gestando uma revolta. E essa revolta está adquirindo alguns aspectos que vai ser difícil deles resolverem. Porque está adquirindo o aspecto de uma revolta perene. Porque uma coisa são rompantes, né? São rompantes. Então, o dia 8 de janeiro, por exemplo, foi um rompante. Dirigido, né, provavelmente, bastante influenciado, né? Mas foi um rompante, foi um momento, né? Outras ações foram rompantes. Mas você percebe que cada vez mais rompantes estão durando no tempo. Então você teve, por exemplo, uma manifestação na frente do quartel, né, no final do ano passado. Durou quanto tempo? Durou 70 dias. 60 dias. 70 dias. 70 dias. Durou 70 dias, né? E eu lembro muito bem, veja você, né? Estamos aqui em 2023, 10 anos depois das chamadas jornadas de junho. Nas jornadas de junho, né, as pessoas simplesmente iam para a rua, sem nenhum tipo de articulação. Zero. Tá? Eu lembro, seu Sepúlveda, que teve uma manifestação no dia 15 de março de 2015. A primeira grande manifestação contra Dilma Rousseff. Né? Isso marcou a história, né? A primeira grande manifestação depois da reeleição dela, da Dilma Rousseff. E depois disso tivemos uma segunda grande manifestação já para o dia 11 de abril, ou seja, um mês depois, pouco menos de um mês depois. Essa segunda manifestação não foi tão boa quanto a primeira, eu lembro claramente disso. Por quê? Porque não houve fatos novos, não teve nada que engajasse mais a população. Então você veja que para você fazer uma manifestação num dia e marcar uma segunda para um mês depois, você já tinha desarticulação das pessoas. As pessoas já não engajavam tanto. Aí você teve, na época da 2020, né, lá em Brasília, você teve toda semana, ou seja, já 5 anos depois, né, toda semana, todo final de semana você tinha uma grande manifestação. Por várias semanas foi assim, por mais de 3 meses. Todo domingo era dia de manifestação. E lotava todo domingo. O senhor já foi lá algumas vezes, né, senhor? Foi. Já chegou algumas dessas manifestações lá em Brasília, né? Em outros lugares do Brasil também, né? Mas toda semana tinha lá. O pessoal começou a acampar. O pessoal começou a se articular. Começou a fazer, inclusive, articulação para fazer marmita para quem ficava lá. Aí culminou isso onde? Em 70 dias de manifestação ininterrupta. Com restaurante, com banheiro, entendeu? Então, eu estou percebendo o seguinte, né? Então, respondendo a sua pergunta, depois eu queria ouvir o seu Sepúlveda. Eu estou percebendo o seguinte, que eles estão gestando, né? O povo está um pouco desarticulado, está um pouco desengajado, está um pouco, né? Até um pouco depressivo, né? Depois do que aconteceu, né? Desestimulado. Mas eu estou percebendo que eles estão gestando uma revolta e um tipo de revolta que é perene. Um tipo de revolta que não é a revolta do rompante. É a revolta de quem fala assim, tipo, eu vou começar a fazer, eu não vou parar. Entendeu? E eu vejo isso no futuro. Qual vai ser o efeito disso? Eu não sei. Eu não sei dizer para vocês. Mas eu vejo esse tipo de revolta no futuro. Essa sensação, esse sentimento. Entendeu? Eu vejo isso acontecendo no futuro. De novo, eu não estou propondo que se faça nada. Eu estou fazendo uma análise sociológica. Eu estou dizendo que eu estou vendo isso acontecer.